Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Integra QM. Eu sou Maíra, coordenadora de produto e de relacionamento com o cliente da Hidronorte. Apresentando um pouquinho aqui da nossa governança, né? Por que esse setor é tão estratégico aqui? Eu vou ler alguns dados para que vocês conheçam um pouco mais, principalmente quem está chegando aqui hoje pela primeira vez. Né? Esse setor de químicos e materiais, ele está presente em praticamente tudo na nossa vida, desde alimentos, medicamentos e cosméticos, até na construção civil, energia, mobilidade e muito mais. Na região metropolitana de Londrina, que abrange cidades como Bela Vista do Paraíso, Cambé, Ibiporã, Rolândia e Sertanópolis, esse setor se destaca não só pela abrangência, mas também pela força econômica. Para vocês terem ideia, de acordo com o dado da RAS de 2022, são 527 empresas ativas, né? Muitas vezes a gente é aqui da região e nem imagina essa dimensão. Isso gera mais de 8 mil empregos diretos e 1,3 bilhões por ano de valor fiscal adicional para o Estado. Ou seja, a gente está falando de um setor de impacto real, grande potencial, inovação e forte ligação com diversas e outras áreas da economia. E a gente tem um desafio grande de seguir formando profissionais para esses segmentos. Então, a gente começa agora uma série para falar um pouco das profissões. E aí, hoje, a gente vai falar um pouquinho do curso de Engenharia Química e falar um pouco dessa profissão. E para bater esse papo, a gente tem os 3 convidados aqui super especiais, né? A gente tem o Ozenaldo, que é pesquisador da Stericontrol, é isso? Stericontrol. Stericontrol. Tá, ele é consultor de engenharia, né? A Lisandra, que é pós-doutorada e é professora também da UTFPR, lida com esses alunos e com as expectativas ali no dia a dia, vai contar um pouquinho pra gente sobre isso. E o Gabriel, né, que é um aluno ali do 6º período, quase se formando, né, Gabriel? Exato. E aí a ideia hoje é a gente falar um pouco dessa profissão, falar um pouco da carreira e das oportunidades, tá? E para começar hoje, eu vou começar fazendo a pergunta para a professora, né? Vamos falar com as damas primeiro. E eu queria, professora, que você falasse um pouquinho para a gente, né? Qual que é a importância, né, da engenharia química, dessa profissão? O que é que vocês enxergam lá dentro da universidade? Conta um pouquinho para a gente, né? Eu acho que cada vez mais, eu acho que é triste, mas a gente tem formado menos pessoas, né? E a gente tem essa função de incentivar mais pessoas a se formar, capacitar mais profissionais. A universidade é referência, né, aqui nesse curso. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. Boa tarde, obrigada pelo convite de estar aqui falando, né, da temática que eu tenho um grande apreço, que é a engenharia química. Atuo na docência da engenharia química há mais de 20 anos, então é realmente um tema que me agrada falar sobre isso. E se a gente for pensar na engenharia química, né, ela nasce no começo do século XX, com a Revolução Industrial e com uma necessidade de sistematizar o conhecimento da química e da engenharia mecânica nos processos que estavam ganhando escala. Então, ela nasce de uma demanda social, porque a Revolução Industrial trouxe para a gente também melhorias, né, na qualidade de vida, mas trouxe também alguns efeitos colaterais. E hoje em dia, a engenharia química ela tem se reinventado constantemente, ela passou por várias eras, vamos pensar assim, que são as eras da operação unitária, depois de entender a integração com conhecimentos biotecnológicos, com simulação de processos, e hoje em dia ela está se desafiando novamente, está tentando se reestruturar para deixar de ser a engenharia universal, que era nosso nome de costume, para ser uma engenharia circular, onde ela enxergue, né, as demandas sociais das desigualdades, ela enxergue as problemáticas da extração de recursos naturais e o reaproveitamento desses recursos para a geração de novos produtos. Então, é uma área profissional onde existe essa reinvenção contínua, já que ela é uma área tecnológica, é uma área de integração de ciência, tecnologia e processos industriais, então social, mas ela tem agora essa visão muito mais ligada à parte de sustentabilidade, de recircularização de processos. Eu acho que isso é importantíssimo para a gente poder pensar na engenharia química nesse novo século e nessas novas necessidades que têm, né, se mostrado urgentes enquanto sociedade. Ô, professora, você acha que hoje a universidade ela já acompanha todas essas mudanças? Eu falo a grade mesmo, né? Eu acho que existe muito uma expectativa das pessoas, muito... Quem não conhece o curso, vê como aquela coisa muito quadrada. Eu vou fazer um monte de matéria de cálculo, depois eu vou fazer algumas matérias de química, e às vezes essa pessoa não vê a oportunidade do tanto de atuação que ele pode ser como engenheiro químico, né? Às vezes ele acha que é uma caixinha,
E a gente que está dentro da indústria, e que é pesquisador, e que você está mais tempo na faculdade, com certeza hoje você encontra aluno em tudo que é a área da indústria, não só da indústria, né? A gente vai falar um pouquinho da parte também de pesquisa, de outras empresas, né? E fala um pouquinho pra gente, a universidade já acompanha toda essa mudança que tem acontecido? Olha, esse é um desafio não só nacional como internacional, né? Da atualização da engenharia química com as demandas atuais. De enxergar tanto a área ambiental como a área social, como um dos recursos principais dos processos industriais. E nós aqui, é claro que uma mobilização, uma mudança de paradigma como essa, porque você deixa de olhar só a eficiência e escala, você começa a pôr valor, você começa a agregar valor no teu produto numa escala ambiental e social. Então isso é uma mudança de paradigma, não é alguma coisa que você insere incrementalmente. Não é rápido, né? Não é um processo simples, mas nós aqui temos tido protagonismo nacional em relação à mudança curricular. Que bacana. Inclusive tem um livro que vai ser lançado no EduSérie, que é um evento de ensino, sobre as mudanças da engenharia química aqui no Campus Londrina, que eu sou coautora, e que a gente, nesse livro, descreve como foi a construção de enxergar o egresso que a gente queria, pensar nas competências e como implementar isso num currículo orgânico. Então, é claro que isso ainda não é pronto e não é acabado, porque isso nunca vai ser. A gente, para continuar inovando, a gente tem que ouvir constantemente a sociedade e o mercado, né? Então, é o mundo do trabalho e não só o mercado de trabalho. Mas é um caminho que a gente começou a traçar para que o curso aqui tenha inovação e consiga atender essas demandas que a gente percebeu serem estritamente essenciais. Ah, que bacana. Vamos perguntar um pouquinho agora para o Zenaldo, né? Você é formado ali em engenharia química, tem a sua carreira ali, né? Como hoje em dia como pesquisador e como consultor. Fala pra gente, de onde surgiu o desejo de ser engenheiro químico? Como é que você direcionou sua carreira para essa área da pesquisa? E como que é hoje a sua atuação? Primeiro, eu gostaria de agradecer ao convite da Mayra e de todos para participar desse podcast, Legal. que é um tema muito interessante e bastante abrangente, que seria a engenharia química. A minha carreira com a engenharia química, ela começa até um pouco antes da engenharia química. Desde muito pequeno, assim, eu tenho uma certa curiosidade pelos processos químicos, as reações químicas. Por exemplo, eu ficava pegando bicarbonato de sódio da minha mãe, pegava vinagre para ficar fazendo vulcões quando era criança. Legal. Então eu sempre tive essa curiosidade em relação ao que acontece, por que isso vai acontecer, e se eu misturar o produto A com o produto B. E a afinidade mesmo pelas áreas de ciências exatas e biológicas me levou a cursar o primeiro curso de Química na UEL. Tá. E terminando a faculdade de Química, eu ainda saí com aquele desejo de buscar um pouco mais de conhecimento. Porque o curso de Química, embora seja abrangente, ele deixa uma lacuna em relação a processos industriais. Sim. E aí comecei a pesquisar um pouco mais onde eu poderia buscar esse conhecimento e o que seria interessante para agregar no meu currículo. E aí eu me deparei com a engenharia química. E aí deu um estralo, assim, virou a chave. Daí eu peguei e falei, nossa, depois desse estalo eu peguei e falei, putz, é a engenharia química que vai me deixar mais completo ainda nessa profissão. E aí eu comecei a buscar possibilidades de fazer esse curso na região ou até em outras regiões do Brasil. E aí me deparei com a UTFPR aqui no quintal de casa. E falei, nossa, eles têm um curso super qualificado, eles têm a grade que eu acho que complementa a minha primeira formação, que vai trazer o conhecimento que eu busco de transformação em escala industrial e essa visão de futuro mesmo. Então foi onde eu iniciei meu curso de engenharia química e aí dei sequência nesse segmento. E hoje você empreendeu nessa área, né? Hoje eu busco empreender, atualmente eu trabalho como desenvolvedor em uma empresa e presto consultoria em outra que eu também sou parte do quadro da empresa. Então o desenvolvimento de engenharia eu faço nessa empresa, que seria a Repolymer, né? Eu tenho mais 2 sócias que são químicas, então toda a parte de pensar um processo industrial eu fico responsável, enquanto elas ficam responsáveis por desenhar as reações químicas e atingir as condições que a química proporciona. E eu trabalho toda a parte de engenharia química por trás do processo. É interessante, né? Porque muita gente acha que necessariamente você não pode dar uma consultoria, porque ou tem que estar numa empresa sendo o engenheiro responsável. E existem várias possibilidades. Você trabalha em 2 linhas diferentes, né? Então eu acho que é legal você trazer essas possibilidades, assim, para que os alunos vejam, enxerguem isso. E eu vou fazer uma pergunta pro Gabriel agora. Gabriel, como que é a sua expectativa? Você tá perto de se formar? Como que você enxerga o mercado? Quais que são as ansiedades? Conta pra gente. Então, assim, boa tarde a todo mundo que está escutando, vocês aqui. Eu enxergo o mercado, na verdade, de uma maneira muito ampla, porque a engenharia química, ela surge realmente, que nem a professora falou,
né, das necessidades do mundo do trabalho. E a engenharia química ela é tão ampla quanto o mundo do trabalho exige. Então a gente pode tanto enxergar... A engenharia química eu gosto muito da definição de que a gente enxerga tanto as reações em microescala, mas também os equipamentos em que elas acontecem, as operações unitárias, o processo industrial como um todo e a visão geral. Então isso possibilita você trabalhar em muitas áreas. Você não precisa só trabalhar em uma indústria, mas pode trabalhar num cargo de gerência, um cargo de desenvolvimento, de pesquisa, enfim... Então, o nosso curso, ele capacita para muita coisa. A gente vê tanto a base, né, com os nossos professores incríveis, a base de operações unitárias, de reatores, de catálise, de cinética, mas também a gente utiliza muitas ferramentas tecnológicas, de software de simulação. A gente usa a linguagem de programação em especial Python, que é uma linguagem hoje em dia muito comum. Né? A gente trabalha com inteligência artificial também aplicada a processo. A gente tem vários professores que fizeram pesquisas relacionadas à simulação e à otimização e que oferecem hoje projetos também, formações. Então, a gente está sempre muito a par do mercado, em especial também porque os nossos professores também estão. Né? Muitos trabalharam por muitos anos em indústrias, outros desenvolveram as suas pesquisas, o seu mestrado, o seu doutorado em assuntos que são muito sensíveis à indústria e ao mundo de trabalho. Então, a minha visão sobre o mercado de trabalho ela é muito positiva. Eu sinto que eu tenho uma capacidade, né, que eu consigo trabalhar em muitas coisas distintas e o meu desejo especial é realmente na indústria mesmo, que eu gosto, que eu sou muito apaixonado. Eu ia perguntar exatamente isso, assim, quando você fala de uma turma, óbvio que você não pode falar por todo mundo, Sim. né? Mas qual que é o sonho, assim, tipo, a pessoa está se formando em engenharia química, qual que é? Eu lembro que eu sou química também, bacharel, não sou engenheira. E na minha época tinha um sonho da Petrobras. Todo mundo queria fazer concurso para trabalhar. E não era nem só por ser o concurso, era pela dimensão das operações unitárias, dos processos lá que eram muito robustos, assim. Então as pessoas tinham um sonho de... Inclusive eu tenho pessoas que foram da minha turma que hoje trabalham e tudo mais. E falam assim, ai meu Deus, a gente fica não sei quantos dias embarcado. Nem imaginava que era tão difícil assim, né? Então eu brinco que a gente tem que ter cuidado com o que sonha, né? E falando um pouco dessa geração agora... quando vocês olham, puta, eu teria muito sucesso se eu estivesse fazendo isso na engenharia química. O que é que você acha que seriam os pilares aí? Olha, eu acho que hoje o engenheiro químico ele precisa estar ligado nessas questões de novas tecnologias. Para mim, hoje, isso é uma coisa muito importante. Então, assim, existe a Petrobras ainda, mas existem também muitas diversas outras indústrias em várias regiões do país, de vários assuntos diferentes. E você precisa, assim, a gente tem que estar preparado durante a nossa formação para todas as mudanças no mercado também, né? Então, a gente, em diversas áreas distintas, a gente consegue utilizar as tecnologias de simulação, de análise, de otimização. Então, o meu sonho mesmo é trabalhar realmente nisso, trabalhar com processos industriais, assim, numa indústria, analisando o que pode ser melhorado, como que a gente pode melhorar as condições, as quantidades de reatores, a associação, sabe? Isso hoje é o que mais me desperta interesse. E eu falo também, acho que os meus amigos também da minha sala de aula, os meus colegas também, eles... Sempre que a gente chega numa parte mais específica de engenharia química, que trata desse tipo de análise, desse tipo de pensamento, é o que a gente mais fica empolgado. Porque a engenharia química ela também é sobre pensamento crítico, sobre análise crítica, a gente enxergar aquilo que a gente está vendo, mas enxergar além daquilo. O que pode ser melhorado? Como a gente pode atender as demandas de sustentabilidade, de biotecnologia, de novos combustíveis? O que a gente pode fazer sobre isso? Então, esse pensamento, os nossos professores também sempre tentam trabalhar em sala de aula com as visões deles, mas também desenvolver esse pensamento crítico de enxergar o processo industrial e pensar além dele. E acho que hoje não é mais o produzir pelo produzir, né, professora? Acho que cada vez mais a gente tem a responsabilidade de produzir gerando menos resíduo, produzir gerando mais produtividade, produzir usando tecnologia para impactar menos o operador, o meio ambiente, aí é uma responsabilidade grande aí do engenheiro químico, né? E aí, aproveitando, professor, eu queria saber na prática, assim, quais são os grandes diferenciais que você vê no curso aqui da UTFPR, né? Tipo, o que é que vocês entregam de diferente para os alunos que têm interesse de ingressar nessa profissão? O que é que eles podem esperar da universidade? E o que é que vocês têm como diferencial que você poderia mencionar aqui pra gente? Eu só quero pegar um gancho da fala do Gabriel e trazer, assim, a mudança também do perfil do ingressante no curso, né? A gente, quando eu fiz engenharia química, lá em 1900 bolinha, né? A gente entrava com uma visão muito estagnada do que era. E aí tinha mesmo essa, né, uma perspectiva de que grandes empresas trariam, só elas trariam sucesso pra gente. Quando a gente muda o foco, não só do curso, mas dos ingressantes que estão chegando com outra perspectiva, a gente percebe que o sucesso está em qualquer lugar. E que pequenas empresas, às vezes, vão dar muito mais possibilidade da gente crescer
enquanto profissional, do que empresas tão grandes onde você só vai ser uma parte daquela engrenagem. Não, e às vezes você entra numa empresa, uma melhoria que você faz de processo, uma Exatamente. mudança, o ganho que aquilo ali gera para aquela empresa, ele é muito grande. E aí você acaba sendo muito mais reconhecido, né? Visto, muito né? mais, é muito mais satisfeito, né? E você vê o seu trabalho, você vê a entrega ali, né? Exato. Então é realmente muito satisfatório. E isso, eu sou muito grata, assim, de ter percebido essa mudança geracional, né, dos ingressantes, de enxergar, e porque você deixa de estar se preocupado só do quanto você vai ganhar, mas o quanto você vai colaborar e trocar com a sociedade. Eu acho que esse é o grande mudança que aconteceu. Essa geração de agora está muito preocupada com isso, né? Isso é muito isso bacana, é muito né? Legal. Óbvio que todo mundo quer bom salário, quer dinheiro, não vamos ser hipócritas, né? Mas assim, essa questão não é só isso. Isso é muito vazio. Se eles não se isso não se conecta com o propósito, se a geração não faz sentido, eu acho engraçado que hoje eu tô na indústria, né? Muitas vezes a gente recebe e tem programa de estágio. E, o pessoal vem com um olhar crítico diferente de quem tá muitas vezes na indústria há muito tempo, né? Tipo, faz um produto, tá, mas o que a gente tá fazendo com esse resíduo? Mas pra onde que vai? As pessoas já vão com esse senso que muita gente lá de trás que se formou não tava olhando pra isso. Até porque, e não tem culpado, né? A formação daquela época não olhava pra isso como essa geração tá olhando. Então, vira e mexe, a gente recebe estudante lá que liga pra gente e fala assim, eu posso ir aí coletar o resíduo porque eu tô fazendo uma pesquisa de mestrado que a gente quer estudar o tratamento desse resíduo. A gente quer estudar a melhor forma de otimizar ali os pigmentos que vocês usam no caso da gente de tinta. Então você vê, o foco ele muda, né? Ele não é só, que nem eu falei, não é mais o produzir pelo produzir, mas as pessoas começam a olhar para toda a cadeia, né? E isso é muito interessante. E aí a gente vê isso também no curso, porque se o curso não entregar esse olhar que o ingressante está buscando, ele vai ficar desinteressante, né? É claro que a gente ainda tem cálculos, é claro que a gente ainda tem física, porque isso é inerente do engenheiro, ele tem que usar essas ferramentas. Mas o que a gente tem trazido de inovação? Disciplinas extensionistas, para que eles tenham contato com a sociedade, com pequenos empresários, com indústrias, com pequenos produtores, para que eles saibam como que é esse relacionamento e essa comunicação e as demandas de todas as formas desse mundo do trabalho. Então, essas disciplinas extensionistas, elas estão lá, cada disciplina para um público-alvo diferente, para essa interação dialógica com a sociedade. A gente tem um fomento para disciplinas onde tenham metodologias ativas, onde essa criticidade seja valorizada, trabalho colaborativo, porque hoje em dia ninguém trabalha sozinho, né? Então, se você não souber trabalhar em equipe, esse é um gargalo que você vai levar para a vida. Exatamente. Então, é uma formação, é um soft skill e é importantíssimo. E um soft skill que eu acho um dos mais importantes hoje em dia, que é o aprender a aprender. Porque a gente não sabe como vai ser a engenharia química daqui 5 anos, né? Nem daqui 20, 30 anos, não. Então, se os estudantes não aprenderem a aprender, eles vão ficar obsoletos mesmo antes de chegar o dia da formatura deles. Então, as disciplinas têm metodologias para fomentar esse soft skills. De pesquisar, exatamente. De criticar, né? É interessante isso, porque muita gente hoje, tudo virou IA, né? E é impossível a gente não falar da relevância, né, do avanço que ela trouxe, mas muita gente fica, por que eu tenho que aprender cálculo? Por que eu ainda tenho que estudar física? Não é isso que a gente escuta, né? Mas eu nunca vou usar isso, gente, mas até para perguntar, para construir um pensamento crítico, se você não tem base, tipo, às vezes eu recebo uma resposta de umas coisas que eu falo, a pessoa ela não sabe, ela não teve nem a crítica de ler o que a IA respondeu pra ela e passar pra frente, assim, eu olho e falo, essa pessoa não leu, isso não é possível. Não, exatamente, Então, a gente tem esse tipo de discussão também no curso, inclusive a gente teve uma matéria com a professora Elisandra, né, que era exatamente como que a gente pode utilizar esse tipo de ferramenta do jeito certo. Não adianta nada a gente ter a ferramenta e a gente precisa que a gente tenha a base crítica pra utilizar, a gente tem que saber o que perguntar e o que espera de resposta, e olhar né? a resposta e falar, isso faz sentido? Isso não é, exatamente. Né? E aí a base de estudo, de tudo, né, do cálculo, da engenharia como tudo, é que vai trazer um pouco disso, né? E é só assim, finalizando, Maíra, tem acho que é um case de sucesso que a gente tem já há um tempo, que é o TCC na indústria. Então, o nosso TCC não é acadêmico, mas sim dentro do estágio obrigatório. E aí ele precisa desenvolver, né, uma inovação ou entender um problema, alguma coisa que está acontecendo na indústria, que às vezes por falta de tempo, por falta de pessoal, aquilo não foi olhado. Não avançou, né? E isso tem gerado assim, um grande feedback positivo das empresas
e uma grande quantidade de contratação. Que legal. Zinaldo, tu trabalha também nessa parte de soluções sustentáveis, né? Trabalho. E aí você também já está à frente, né, olhando isso. Fala um pouquinho dessa pesquisa, conta um pouquinho desse trabalho pra gente na prática, né? Vamos ver tudo que a gente tá falando aqui na teoria, como é que tá aplicado aí nesse seu trabalho que tu faz hoje. Vamos, sim. É bastante interessante esse tema. Eu vou pegar bastante da fala da professora Lisandra aqui, do Gabriel. É um tema que me deixa bastante intrigado. E aí, juntando com a minha primeira fala também, acho que ali conectou tudo. Eu sempre via problemas ambientais e falava assim, poxa, mas por que isso está aqui? Isso aqui não pode virar alguma coisa e retornar para a sociedade, retornar para o ciclo produtivo? E aí, mais uma coisa que a faculdade, o curso de Engenharia Química, por estar na vanguarda, me trouxe, foi a questão de fechar o ciclo produtivo. No primeiro estudo que eu fiz, na graduação de Química, eu já tinha muito disso, tanto é que meu projeto de estágio foi fazer o reaproveitamento da torta de filtro em indústria de tintas, e aí dali fazer uma tinta, e eu consegui concluir esse processo. E aí esse pensamento crítico veio se desenvolvendo. E com toda essa carga de conhecimento de engenharia química, ficou ainda mais evidente. Então eu me deparava muito com um problema ambiental e social, que seria para onde vai todas as garrafas PETs no meio ambiente? E eu ficava me questionando sobre isso. E aí eu parei e pensei, será que a gente não consegue fazer esse processo voltar para a cadeia produtiva, mas não como um produto só reprocessado, e sim como matéria-prima? Daí surge a ideia de empreender. Me juntei com 2 sócias e nós começamos a estudar um processo de fazer a despolimerização química do PET. Que legal. E aí nós temos uma eficiência bem grande. Elas são engenheiras também? São químicas? Não, elas são químicas. São químicas, do legal. grupo eu sou o único engenheiro. Legal. Nós temos uma estagiária agora no grupo também de engenharia química, da UTFPR inclusive. Bacana. Mas ainda ela está em formação, né? E o único graduado da equipe sou eu, em engenharia química. E aí começamos a trabalhar nesse processo. Por que não trazer novamente um problema tão grande que a gente não sabe quantos anos ele vai ficar na natureza, no oceano, num pântano ou qualquer lugar que esse resíduo vai parar. E começamos a desenvolver essa metodologia de despolimerização química, e aí nós retornamos com a matéria-prima no ciclo, e aí de acordo com os estudos, com as normas que existem nesse segmento, essa matéria-prima ela tem uma característica de matéria-prima virgem. Então esse produto que ele passou pelo processo de despolimerização, ele na teoria pode voltar para o processo como um produto virgem e ele ter contato com alimentos e com qualquer outra coisa que você precisa que essa embalagem feita com o PET ela tenha contato depois. Nossa, que legal, né? Isso é uma outra questão, né? As pessoas têm muito esse preconceito de que isso é embalagem reciclada, ela é de uma qualidade inferior. E, gente, não, muitas vezes ela é superior em vários aspectos, ou pelo menos similar, né? Eu enfrento muito isso na parte de embalagem, de falar, vamos usar um PET reciclado, às vezes é mais econômico, mas o próprio consumidor, por mais que a gente fale de sustentabilidade, ainda tem, mas a qualidade é a mesma. Tem uma resistência do consumidor. Tem uma resistência, né? E os processos químicos mostram que isso é possível, mostram que isso é feito com qualidade, né? E aí, aproveitando hoje como atuante aí da indústria, que conselho você daria para os estudantes que estão se formando? Quais competências você hoje enxerga que são fundamentais, como alguém que já está no mercado fala, olha, Maíra, eu acho que essas competências fazem um diferencial quando a gente vai pensar no profissional, quando a gente vai contratar alguém, ou essas competências fizeram a diferença na minha carreira. Quais competências você falaria pra gente? Olha, eu apontaria a primeira competência a curiosidade. Eu acho que sem a curiosidade, sem querer entender por que aquilo funciona daquela forma, por que precisa daquilo, você só vai copiar o que alguém já fez e você não tem um pensamento crítico. Que é o aprender a aprender. Né? Aprender a aprender, é isso mesmo. Muitas vezes a gente vai passar o dia a dia copiando, tentando melhorar e avança só algumas casas decimais no nosso processo, mas se não tiver um pensamento crítico, eu não estou fazendo nada, eu estou apenas copiando uma receita. Exatamente. E acredito que o estudante de engenharia química, ele não se forma para isso. O curso da UTFPR e qualquer outro, eu imagino que ele tem esse pensamento crítico, desenvolve isso nos estudantes. Então, eu começaria apontando como uma curiosidade, que é o aprender a aprender, que a professora Lisandra citou. E precisa ser para sempre, né? Enquanto você tiver... é o que você falou, daqui a 5 anos, o que você aprendeu hoje, às vezes o que você aprendeu no primeiro período, chegou no último, já mudou, né? Exatamente. A forma de fazer, enfim. E também estar atento às mudanças, que também vai de acordo com, por exemplo, hoje tem muita IA, então a gente tem que saber usar essas ferramentas. Não adianta usar por usar ou ter por ter e não saber também interpretar, porque ela é super inteligente, ela é rápida, mas ela é moldada por um profissional que está atrás ali mandando comandos para ela. Então são 2 competências que eu acho muito importantes e está sempre se atualizando.
o mercado de trabalho está em constante evolução, a área de materiais está sempre evoluindo, sempre surgindo estratégias novas. Então, você está atualizado, você está buscando o que o mercado procura, você está na frente também. Então, são diferenciais que o mercado de trabalho busca. Que fazem diferença, né? E, Gabriel, ele falou ali dessas competências e como aluno, assim, fala pra gente quais foram os principais desafios, assim, de aprendizagem mesmo, durante o curso, quais disciplinas você fala, puxa, isso é mais difícil, essa competência a gente tem dificuldade, ou essa foi mais legal. Fala um pouquinho dos desafios mesmo, porque não, a gente sabe que não é um curso fácil, né? Isso precisa ficar claro, assim. Sim. É um curso que muita gente até nem quer fazer porque fala, nossa, é muito difícil, muita gente começa e não consegue terminar. Então, eu acho que é uma profissão que precisa ser muito valorizada, porque as pessoas que concluem, elas realmente passaram por um processo de aprendizagem que exige bastante do aluno, né? E aí eu queria que tu falasse um pouquinho desses desafios para as pessoas que têm interesse em fazer esse curso. O que é que você falaria aí que foram os principais desafios aí dessa jornada? Você está quase se formando, né? Tá na reta final já. Então, já tem uma bagagem para falar pra gente um pouco disso. Eu acho que com certeza a maior dificuldade que as pessoas têm, imagino que seja com matemática, com as que entram na faculdade. Mas eu acho que com as que ficam na faculdade, eu acho que é realmente no desenvolvimento do senso crítico. Por causa que você vai fazer uma prova e a prova não pode ser aquela coisa de que você treinou algo, uma caixinha, e se for um pouquinho diferente, você não sabe fazer. Não, você precisa conseguir entender aquele conteúdo de uma maneira ampla, uma maneira em que você consegue ver aquilo aplicado numa situação, aplicado na outra. E então eu acho que quando as pessoas entram no curso, elas levam um susto com a matemática, porque tem muita matemática em todas as matérias, né? Eu sempre gostei muito de matemática, então para mim isso assim, não foi um problema, assim, mas acho que as maiores dificuldades que as pessoas têm é pensar lá em termodinâmica, né? Uma coisa é aprender o conceito do que é entalpia, do que é entropia. Agora, como a gente está olhando num processo de verdade? Onde que isso se encaixa? O que isso significa? E isso é cobrado nas provas. Então, eu sinto que muitas pessoas têm essa dificuldade, mas a gente tem um suporte muito grande dos professores, a gente tem monitores, a gente tem muito material, livros, enfim, a gente tem muita coisa para desenvolver isso, né? É que, infelizmente, hoje, né, o pessoal estuda para passar no Enem, né? Exatamente. Então, estuda a fórmula pronta, passa no Enem e chega na universidade. E aí, muitas vezes, quando chega na universidade, eu lembro até hoje, assim, uma prova minha de transmissão de calor, e, tipo, todo mundo decorando as fórmulas lá, de troca de calor e tal. Chegou na prova, era, tipo assim, era uma questão, e era uma situação problema. Tipo, um reator numa fábrica que vai produzir uma reação que chega a tantos graus, qual que tem que ser a espessura e o material usado daquele reator para que a fábrica tenha a temperatura de, no máximo, X. E as pessoas olharam aqui, meu Deus, tipo, não é, olha, quanto vai ser a temperatura fora e dentro, porque muitas vezes a gente vai com esse pensamento que nem você falou, de decorar uma fórmula pronta, e aí você tem que construir um raciocínio. E aí dentro daquela questão, eu lembro que quando a gente saiu da sala de aula, cada um tinha respondido de um jeito. Eu usei tal material, e aí a temperatura... não, mas eu usei... E não tem uma única resposta certa, né? Não. O professor ia olhar a construção do raciocínio e ver que, dá pra fazer com esse material, mas também dá pra fazer com esse. Esse não seria tão econômico, esse seria mais viável, mas assim, existe uma infinidade de respostas para uma única pergunta. Aquela coisa que problema real não tem nem enunciado, nem uma única resposta, né? Exatamente isso. Então, eu lembro que saía, eu errei, o meu deu tanto, o meu deu isso. Não, o meu deu muito diferente. E aí depois a nota era igual, você já respondeu diferente. Mas vocês pensaram bem. Mas pensou bem, exatamente isso, né, professora? E aí, pra você agora, essa pergunta, como é que vocês enxergam, assim, como vocês têm recebido os alunos? E pensando agora em quem ainda vai ingressar na universidade, né? Você fala assim, a pessoa quer entrar um pouco preparada. Óbvio que ela só vai aprender muita coisa durante o percurso. Mas falando do pessoal mais jovem, que ainda não entrou na universidade, que tem desejo de cursar um curso, não só de engenharia química, mas um curso de exatas, de um modo geral, um curso mais voltado para ciência, para pesquisa. Quais são as coisas que você acha que essa turminha já tem que começar a olhar e a refletir, a pensar, olhando na visão ali de professora que recebe ali os desafios de colocar o pessoal nessa trilha aí? Só fazendo um adendo à fala, tem as nossas certificadoras que elas trazem muito isso da realidade, viu, Maíra? E aí é um problema real e cada um resolve de um jeito, é exatamente o que você falou e é uma delícia. Eu adoro essas disciplinas. Olha, eu vejo que é a vontade. Não tem outra forma de poder resumir numa única motivação, numa única forma, porque lá a gente vai dar as ferramentas necessárias. Quem ainda não entende muito de matemática vai ter suporte, quem não gosta muito de física vai ter suporte, mas a vontade a gente não consegue oferecer para ninguém. Então, eu
pediria para entrar munidos de vontade de fazer essa transformação de processos, essa transformação social, essa transformação ecológica, né, voltada a produtos. Legal. Então, se você tem essa vontade de fazer parte, né, dessa mudança social sustentável nos processos e nos produtos, a engenharia química é para você. Que legal. A professora deu uma mensagem aí, então quem tem interesse no curso, gente, eu acho que tem bastante coisa. Eu vou pedir também para você deixar um recado aí para os alunos que estão se formando agora, para o pessoal que tem interesse em seguir nessa área. Que conselho, que mensagem final você deixaria aí para esses estudantes ou para esses futuros ingressores aí da formação de engenharia química? A mensagem que eu deixo para esse público é: acredite no seu sonho. Se você tem um sonho que você pode transformar algo, que você pode usar o seu conhecimento e seu estudo, acredite que você vai encontrar o seu espaço e você vai conseguir fazer essa transformação. Você seguindo o seu sonho, o restante vem, é consequência. E você, Gabriel, o que é que você falaria nessa reta final? Fala um pouquinho das expectativas, fala um pouco do pessoal que está começando agora o curso. Que mensagem você deixaria? Eu acho que para você sai uma mensagem de esperança mesmo, do mundo de possibilidades. Fala como alguém que está na indústria. Eu acho que a indústria está sedenta por bons profissionais, gente. É uma área que tem muito potencial. Tá cada vez mais difícil, né, achar bons profissionais. Por quê? Porque a procura pelo curso diminui, o pessoal às vezes acha difícil, né? A gente vem de uma geração que existe uma migração no perfil de carreira que as pessoas admiram. Eu acho que se a gente fala 10 anos atrás, era engenharia, direito, medicina, eram os cursos ali que tinham mais renome, que todo mundo buscava mais. E isso tem mudado, né? As pessoas têm ido muito para essa carreira do digital e tudo mais. E bacana, eu acho que todo mundo tem que encontrar o caminho onde é feliz, né? Mas eu acho que é preocupante também, né? A gente pensando, por quê? Porque como eu falei no começo, a química ela tá em tudo, né? Tudo que a gente usa, tudo que tá aqui nessa mesa, precisou passar por algum processo, alguma transformação. Precisou de um químico que estudasse, que pensasse, que, né, trabalhasse disso tudo. E eu acho que a gente tem um caminho longo aí pela frente. E se a gente não formar novas pessoas, eu acho que daqui a 10 anos a gente vai estar sofrendo, né? A indústria vai estar sofrendo sedenta desses profissionais. Então, se você tem interesse em fazer esse curso, gente, é um curso que não é simples, mas como a professora falou, quem fizer vai ter todo o suporte, né? Querendo, se dedicando, é um curso super possível. E aí, falando um pouquinho do Gabriel, que está nessa fase final, Gabriel, passa uma mensagem aí pros colegas que têm interesse de entrar, pros que estão se formando aí junto com você. Eu diria para vocês realmente virem para a engenharia química, porque a engenharia química é um curso muito bom, que eu me surpreendi muito. Quando eu entrei, eu tinha uma expectativa de que, química, né? Todo mundo sempre brinca, né? Que as pessoas entram em engenharia química querendo fazer química. Mas eu entrei e me surpreendi tanto, sabe? Porque é um mundo muito grande. É um mundo muito grande que envolve todas as áreas do conhecimento. E a gente trabalha com indústria de transformação, mas também a gente é transformado por esse curso, né? Tanto como profissionais, mas também como pessoas. Então eu diria assim, venham dispostos a se transformar, venham dispostos a se desafiar, a entender como que as coisas podem ser pensadas de maneira diferente. E vamos realmente assim, ser profissionais distintos nesse mundo que tanto precisa, né? Profissionais bem capacitados, que a engenharia química tem todo o potencial de formar, em especial aqui na UTFPR. Que legal, gente. Então, acho que é isso o papo de hoje. Quero agradecer a presença de vocês. Quero desejar sucesso aí, Gabriel. Você que está se formando, sucesso aí na empresa. Obrigado. Parabéns pelo trabalho ali. Obrigado. Acho que é um trabalho incrível ali, voltado para a sustentabilidade. Espero que a gente ouça falar bastante coisa, que vocês cresçam aí. Eu acho que trabalhos de pesquisa que têm impacto, que têm relevância, eles vão cada vez mais, né, professora, quando a gente fala de sustentabilidade, eles vão ganhar cada vez mais espaço, já são, né, foco de muitas indústrias, então que a gente siga por esse caminho, né, é necessário repensar a forma de fazer as coisas, que foi isso que você trouxe, né, torço para que a gente tenha mais profissionais assim, que estejam repensando novos jeitos de fazer as coisas, novos jeitos de reaproveitar. Professora, obrigada também. Obrigada. Acho que se você quiser falar também alguma coisa aqui para finalizar. Não, é só agradecer mesmo. Eu acho que, né, o orgulho dos meus alunos e ex-alunos. E é isso. Eu acho que uma mensagem, né, já foi passada de que o que a engenharia química pode fazer por quem tiver a fim de se inserir Esse universo, proposta, né? Nesse universo, exatamente. Exatamente. Eu acredito que nos próximos episódios a gente vai trazer outras profissões aí também voltadas para a área de químicos e materiais. Vai ser bem bacana essa série, né? Às vezes a pessoa tá na dúvida, nossa, faço bacharel em química ou faço engenharia química? Qual é a principal diferença? O que é que esperar? Então hoje vocês conheceram um pouquinho da engenharia química, a gente espera trazer outros alunos aí, outras áreas também de conhecimento,
para cada vez mais a gente possa incentivar os profissionais, trazer mais pessoas, né, para esse curso, para trilhar esse caminho, que tenho certeza que terá muito sucesso e que é muito brilhante. Obrigada, gente, pela presença de todos e até a próxima. Obrigada, pessoal.